Beleza pura, povão vascaíno. Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal e me ajude a propagar ainda mais o nome do Vasco. Vem aí uma baita novidade, hein? Na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia, a Hora do Vasco. Tô me juntando a grandes vascaínos, cada um com um perfil diferente. Tem o cara da notícia, que vai aos treinos, que frequenta o CT, que frequenta os jogos do Vasco da Gama. Tem o perfil da arquibancada, o perfil do torcedor, tem o perfil do comentarista, tem o perfil do cara que é torcedor, mas também é jornalista, que é o meu caso. Tem a informação. Nos reunimos para que a partir da próxima segunda-feira você tenha a Hora do Vasco, onde a gente vai poder falar bastante do Vasco da Gama com a sua audiência, tá bom? Você vai ver, segura aí, se inscreva no canal para não perder. Gente, eu não estou gostando dessa demora que o Vasco está tendo para anunciar o nome do novo treinador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar a vinheta e eu volto na sequência. Vinheta rodada, foi o tempo que você teve para se inscrever no canal. Né? Bom, o Vasco tá moroso em relação ao nome do novo treinador. Num primeiro momento, eu passei pano. No seguinte sentido, o Vasco não esperava a saída do Ramon Dias, né? O Vasco entra em campo para jogar contra o Criciúma, sem imaginar o resultado e muito menos que não teria mais o treinador. Se dependesse do Vasco, o Vasco não demitiria o Ramon Dias. Eu estou falando isso antes da bola rolar. Não é o caso de algumas oportunidades que a gente vê em que o clube já trabalha com a possibilidade de, em caso de derrota, demitir o treinador. Então o clube já tem na cabeça 2 ou 3 nomes. Às vezes, o clube já até contactou o técnico, né? Prevendo, perdeu, vou demitir, já na segunda ou na terça-feira eu anuncio o nome do novo treinador. Isso não estava nos planos do Vasco. Então o clube realmente foi pego de surpresa com a perda do técnico. Tudo bem, aí você precisa, caramba, não esperava, e agora, vamos pensar em quem? Mas a gente está quase indo para uma semana. É um tempo de perda. É um período que o Vasco está perdendo sem o técnico, que precisa chegar, conhecer os atletas, se adaptar ao clube, se ambientar as coisas. Invariavelmente, isso requer uma demora, às vezes de ambientação, de 3 a 4 dias, né? De conhecer o elenco. Aí vai depender muito da origem do técnico, se ele está no Brasil, conhece os jogadores, se ele já teve uma passagem recente pelo Vasco, ele conhece outros, se ele vem de fora, ele praticamente não conhece ninguém. Então sempre tem um período de adaptação. O Vasco está perdendo esse período. Efetivamente, o Vasco está perdendo esse período. Deixo, né, claro que o Vasco não esperava, mas você precisa definir em 3 dias no máximo. Né? O Vasco está há muito tempo, a gente está vivendo uma sexta-feira. Será que o Vasco vai anunciar hoje o nome do novo técnico? Vai esperar o quê? Sábado, domingo, segunda? Enfim, tudo isso é perda de tempo, é perda de período de treinamento, é ambientação e outras coisas mais. Até o jogador, né, fica, caramba, quem será que vem? Embora os atletas precisem dar uma resposta em campo, você fica focado também em saber quem vem. São conversas nos corredores, nos vestiários. Pô, estão noticiando a chegada daquele. Será que é verdade? Estão dizendo que vem cicrano. Pô, é uma boa, é uma ruim. Enfim, é uma conversa normal entre os jogadores do Vasco. Uma conversa que não mais vai acontecer quando chega o técnico. Chegou o técnico, acabou. Tem a rápida discussão. Pô, será que é legal? Será que não é? E depois morreu. Esse cara aqui não adianta mais discutir.
Então, o Vasco precisa acelerar esse processo da chegada do novo técnico. Bom, tem jogo contra o Atlético Paranaense no final de semana, que por si só já é um jogo dificílimo, né? Não é fácil enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba. E essa frase, não é fácil enfrentar o time tal no local tal, já serviu para o Vasco, quando o adversário vai a São Januário. Hoje já não serve mais, já falei sobre isso, o torcedor tem que entender. Não é mais bicho de 7 cabeças. Chegar em São Januário e vencer. Temos que voltar a impor medo, temor no adversário em ir a São Januário. Hoje eles não temem mais. Cabe ao Vasco voltar a ser temido quando joga em São Januário. Então a parada é difícil contra o Curitiba, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Falando antes da bola rolar, é evidente que o empate é um bom resultado. No momento que o Vasco atravessa, é um bom resultado sair de Curitiba com um empate, lamentavelmente. Era aqui para a gente estar dizendo que o Vasco tinha que ir em busca da vitória, não que a gente não queira que vá, mas a fragilidade momentânea do Vasco coloca a gente numa situação em que, puxa, o empate lá é bom, né? A gente empata com Fortaleza fora de casa, empata com Curitiba fora de casa, retoma um pouco da autoconfiança. O Hugo Moura é uma dúvida se vai para o jogo ou não, está sentindo, passa por uma revisão médica, seria interessante a volta dele. Foi uma boa contratação do Vasco, né? Se mostrou uma boa contratação o Hugo Moura. O Medel, que não jogou em Fortaleza, ficou apenas no banco de reservas. Eu vi o depoimento interessante do técnico interino, que a presença do Medel no grupo foi importante pela liderança que ele exerce, né? E eu falei sobre isso antes do jogo contra o Fortaleza, que a ausência do Payet, para mim, foi um erro. Fiz um vídeo com esse título, falando exatamente sobre isso, que a ausência do Payet tinha sido um erro pela liderança que ele tem. Ele deveria estar no grupo que foi para Fortaleza, mesmo sem condições de jogar. Ele deveria estar no grupo, ele não foi. E o Medel foi, exatamente pela liderança. E aí eu questiono, mas qual é a diferença da liderança do Medel para a liderança do Payet? Qual a diferença? O Payet também tem uma liderança técnica, deveria ter ido. Isso foi ratificado com a presença do Medel, que o técnico falou, ele foi apenas pela liderança, não iria jogar mesmo, mas era importante tê-lo lá. O Medel também, era importante tê-lo lá. E o Medel vai para o jogo contra o Atlético Paranaense, as informações são de que ele vai. E ele tem que ir. Porque se ele não for, eu vou ficar com uma pulga filha da mãe atrás da orelha. Filha da mãe. Porque ele retorna ao Vasco contra o Criciúma. Se ele não joga, como não jogou contra o Fortaleza e não joga contra o Atlético, eu vou imaginar o quê? Por que ele jogou contra o Criciúma? Que parada é essa? Por quê? Houve um erro. O mesmo com o Medel. Se ele não jogar contra o Atlético Paranaense, por que ele foi poupar? Por que ele retorna da viagem, entra contra o Criciúma, não joga contra o Fortaleza, também não joga contra o Atlético Paranaense? Houve um erro aí. Ou de uma avaliação precoce na retomada dos dois jogadores, um vindo de contusão e o outro de viagem, ficou um tempo no Chile, ou um erro agora de não colocá-los em campo. Tem que ser investigado. Caso eles não joguem contra o Atlético Paranaense. A não ser que seja uma opção do técnico, ele fale claramente. Tecnicamente não vou colocá-los. E por que eles foram para o jogo contra o Fortaleza? Contra o Criciúma? Porque o Ramon Dias achou que tecnicamente eles estavam bem? Quem estava certo e quem está errado? O atual ou o anterior? Isso tudo eu tô com uma pulga atrás da orelha aqui. Gente, na próxima segunda-feira tem a Hora do Vasco. Será ao vivo, uma live a partir do meio-dia, reunindo aí uma turma boa, que eu não quero dizer ainda, muita gente já sabe, acompanhando os stories, acompanhando o Instagram, deve imaginar, né?
Todos vascaínos, grandes vascaínos que querem o bem do Vasco, cada um com um ponto, cada um com uma área específica, é a cara do torcedor da arquibancada, é o cara que está no dia a dia do Vasco, que tem acesso às informações, que vai aos jogos, é o cara da opinião, enfim, estamos reunindo um grande time para tornar aí a sua hora do almoço ao vivo e quem quiser acompanhar no gravado também. Para isso é importante que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você me ajude a propagar o nome do Vasco para o mundo inteiro. Essa camisa bonita aqui, ó, eu ganhei da Capitanias do Porto, né? Uma capitania do Vasco da Gama, uma turma do Vasco, torcedores do Vasco que vivem em Portugal, principalmente no norte do país e no Porto. Eles se reúnem para ver jogos do Vasco da Gama. Eu ainda preciso ir lá, nunca fui, vou. E essa camisa aqui eu ganhei deles, esse cachecol aqui também, tá escrito Portugal é Vasco, é a camisa aqui, ó, eu vou levantar aqui, ó aqui, olha que beleza de camisa. Linda demais, né? Tô vestindo ela aqui, ganhei hoje, obrigado aí a turma da Capitanias do Porto. Vou cometer aqui uma confidência. Quando eu vim morar em Portugal, quando a gente faz uma mudança de país, você precisa escolher muito bem, né? O que você vai levar, o que você não vai levar, o que você deixa para trás, o que você deixa e pede para alguém trazer depois, para não ter tanto excesso de bagagem. Eu não sabia sequer onde eu ia morar aqui, né? A gente veio sem casa definida, sem cidade definida. Eu tinha assim um mapeamento de onde eu ia morar, mas a gente não tinha ideia realmente. Eu sabia onde eu não iria. Essa cidade eu não quero, essa cidade eu não quero, essa aqui eu vou visitar e tudo mais. Isso eu levo, isso eu não levo. Por exemplo, álbum de família. Não tá aqui. Tá no Brasil. Depois eu peço para alguém trazer. E eu não trouxe camisa do Vasco. Eu não trouxe. Então eu fiquei aqui um bom tempo sem qualquer camisa do Vasco. Então estou recebendo essa daqui, espero receber outras camisas do Vasco para que eu faça de maneira fardada a hora do Vasco. Tá bom, galera? Se inscreva no canal, deixa o seu like, a partir do meio-dia vem um novo programa aí, só falando de Vasco para você.